paz do Senhor. Espero que esteja bem, tudo bem com vocês. Bom, como vocês sabem que eu sou engraçado, não estão vendo, mas estão comigo aqui o meu amigo Matheus, levita. Vou deixar o número dele na descrição do vídeo, que já chamei ele para louvar na sua igreja, pode chamar, não cobra nada. Tá comigo também a minha prima Tainara, também louva, essa mãozinha que vocês estão vendo aqui. Também quiser chamar, vou deixar o número na descrição do vídeo, amém? A palavra que eu quero deixar no coração de vocês nessa tarde de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do versículo 34, que diz assim: Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus Cristo cura a ti. Levanta-te, arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. Agora quero ler também no 36, que diz assim: Entre mentes havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajudava financeira aos pobres. Amém? Somente esses dois versículos eu quero falar com vocês acerca de dois tipos de crente em nosso meio. O tipo de crente Enéas e o tipo de crente Dorcas. O tipo de crente que faz e o tipo de crente que critica a obra. O tipo Enéas, a Bíblia vai dizer que Enéas ele era um paralítico e ele estava já em cima de uma cama há 8 anos. E ele era dependente. A Bíblia vai dizer que alguns amigos o pegaram e colocaram no caminho aonde o apóstolo ou pastor Pedro iria passar. Quando eles colocam ali no caminho, a Bíblia vai dizer que Pedro passa e acha Enéas ali. Ou seja, quando nós ouvimos falar de achar, nós achamos que é por acaso. O tipo de crente Enéas é aquele tipo que ele é dependente da ajuda de alguém. O tipo de crente Enéas é aquele que está na igreja e não faz, espera alguém fazer. O tipo de crente Enéas é aquele que pede ajuda, é aquele que quando alguém fala que vai para um culto, ele fala: ora por mim, busca por mim. Eu quero dizer, te alertar nessa tarde, não seja esse tipo de crente, toma atitude, toma posição, porque o que move a mão de Deus ao meu e ao teu favor é a gente tomar uma atitude perante a Ele, é a gente tomar uma atitude de fazer para Ele, porque é fato, é notório que cada ação gera uma reação. Você faz para Deus, Deus ele faz para você. Entretanto, nesse meio tempo que Pedro ele fala com Enéas, Pedro ele vai mostrar um evangelho simples e puro. Pedro ele vai mostrar porque Jesus escolheu ele para que a igreja fosse edificada no nome dele, para que ele fosse o pastor da igreja. Pedro ele vai mostrar um evangelho simples, ele vai mostrar um evangelho puro. Ele vai falar: Enéas, Jesus Cristo hoje te dá saúde, Jesus Cristo hoje te cura. Levanta, pega a sua cama e anda. Podemos perceber que não teve oba-oba, podemos perceber que não teve grita ali, multidão aqui, podemos perceber que não teve banho de azeite, que não teve toalha ungida, não teve nada disso. Pedro ele mostra um evangelho simples, um evangelho que só no nome de Jesus Cristo já basta para a gente ser curado, já basta para a gente receber o milagre, para a gente receber a bênção. Esse é um evangelho que não precisa ser mascarado, que não precisa de enfeite, como estamos vendo no dia de hoje. A igreja já não é mais igreja, a igreja está virando centro de atenções para tipos de pessoas que querem um entretenimento, que querem um público que aplauda, que grita, que assobia, que grita o nome do pregador, que grita o nome do levita. E essa não é a igreja que Cristo morreu, que Cristo deu a vida, uma igreja que Cristo morreu para que nós tivéssemos a oportunidade de viver um evangelho simples. Entenda, a mentira ela precisa ser enfeitada para que alguém torne a acreditar nela. A mentira ela precisa ser, quanto mais enfeitada, mais parece verdade. Então, isso é um falso evangelho. O verdadeiro evangelho, ele, quanto mais simples, quanto mais o nome de Cristo aparece, mais belo ele fica. Exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela apenas ouviu falar de Jesus Cristo. Ela plantou uma atitude no seu coração de ir encontro a Ele. Quando chega em Cristo, ela apenas toca nas suas vestes e ela imediatamente é curada. Mais um exemplo do evangelho simples e puro. O evangelho que estamos vivendo hoje, onde nós precisamos de oba-oba, onde um pregador ele já não tem mais a presença do Espírito Santo, então ele vai usar da sua artimanha, então ele vai usar já da sua estratégia para que a igreja dê glória, para que a igreja sinta a falsa presença. Quando Deus ele faz ausente na vida de alguém, não tem estratégia que vai fazer o Espírito descer sobre a igreja. Uma igreja missionária é aquela que faz a obra. Uma igreja missionária é aquela que Pedro ele vai dizer
acerca de Dorcas. Enéas, ele era dependente. Enéas, ele precisava que alguém fazia. Outrora, Enéas, ele estava em cima de uma cama, ele já não fazia nada, dependia de alguém. Alguém coloca ele num caminho onde Pedro iria passar. Quando Pedro acha, Pedro fala: Enéas, receba a cura. Enéas é curado e ele vai embora. A Bíblia vai dizer que aqueles que viram Enéas sendo curado, creram, acreditaram e se converteram. Eu quero dizer para você, a palavra se converter no original quer dizer virar para cima. A palavra se converter no original quer dizer de dentro para fora. Ou seja, Pedro já estava dizendo: quem se converte, se mentia, não mente mais. Quem se converte, quem roubava, não rouba mais. Então quero dizer para você que ainda está mentindo, que ainda está roubando, que ainda está se drogando, você não se converteu verdadeiramente. Se converter quer dizer tirar de dentro para fora ou virar-se para cima. Sabe o que estava dizendo? Quando você se converte, você já não vive mais no seu caminho, mas você vive para Cristo. Quando você se converte, você já não vive mais os seus sonhos, você vive os sonhos de Cristo. Agora a Bíblia vai dizer que Dorcas,